Tá bom. Então, boa noite, Instagram, Face, YouTube. Que bom vocês estarem aqui presentes. E todos os dias nós temos esse encontro às 20 horas, que é um aquecimento para a aula que eu vou dar no dia 4/2, para você quebrar o ciclo da autossabotagem. Esses comportamentos que impedem que façamos as nossas mudanças. A aula será online, gratuita, mas será uma aula fechada. Eu preciso que vocês se inscrevam no link. O link vai estar no YouTube, no Face, nos comentários e no Instagram, está lá na minha bio. Então, se você quer realmente estar no comando da sua vida, não perca essa aula. Vai ser uma aula mão na massa. E eu preciso que vocês se inscrevam, tá? Muita gente está falando que me mandou mensagem dizendo que vai, mas não fez a inscrição. Não será uma live aberta, será uma aula fechada. E para você que está no YouTube e ainda não me segue, clica aí no sininho para receber as notificações e compartilha, dá um like no Insta, no Face, né, Sabrina? Você tem Claro. YouTube, Coloca sabe? lá no aviãozinho para mandar para as pessoas virem para cá assistir a gente. Exatamente. Hoje a minha convidada é Sabrina, essa maravilhosa, essa amiga querida, que já fizemos muitas formações juntas, estamos juntas há um tempo já, e eu tenho o privilégio de te ter aqui hoje, para a gente falar sobre a autoestima, para a gente fazer da autoestima um hábito na nossa vida. Certo? A Sabrina, ela é Master Coach e ela é psicóloga. E por que eu quis uma psicóloga e coach aqui com a gente hoje? Porque eu queria que ela falasse um pouquinho para a gente quando a autoestima ela é disfuncional na nossa vida e a gente precisa de uma profissional como psicóloga, ou quando ela é fisiológica, né? Que já, por exemplo, se a autoestima baixa pode vir de um tiroidismo, né, Sabrina? Então, você está precisando de um médico. E quando é só uma tristeza, uma coisa que você está sentindo lá no fundo e que você pode melhorar a sua performance como coach. Então, por isso, a Sabrina hoje vai estar aqui com a gente falando sobre esse tema que ela ama falar, né? Sim. Porque ela é perita nisso. Então, é isso, gente. Querida, vamos lá. Tá bom. Então, assim, eu vou falando e aquilo, Eli, se você quiser me fazendo perguntas e, né, enfim, entrando, fique à vontade, e tá? se o pessoal até também quiser... que não fica monólogo, sim, né? Sim, e se as pessoas também quiserem perguntar, eu fico aqui de olho e a gente vai te passando. Tá bom. Bom, deixa eu só me apresentar rapidinho, a Eli já falou, mas eu sou psicóloga de formação, atuo como psicóloga clínica, atuo também como coach e sou montanhista também, que é meu lado B, né? Que faz parte, que acaba me ajudando em muita coisa, mas enfim, aqui hoje não é esse o assunto. A gente vai falar hoje sobre autoestima e tem muita coisa interessante, porque é um assunto que está o tempo todo em pauta, né? Porque a autoestima é o quê? É o valor que a gente dá pra gente, certo? Autoestima. Então, é o quanto eu gosto de mim, o quanto eu me valorizo, né? Então, eu sempre gosto de dizer que a gente não nasce, não se... A gente aprende. Aprende isso nos relacionamentos, às vezes na infância podem ser abusivos, podem ser um pouco tóxicos. A gente vai aprendendo que a gente não tem valor, que a gente não é bonito, que a gente não é inteligente. Então, isso é aprendido. É claro que quando a gente é criança, isso é bem interessante a gente falar, a gente se reconhece através do outro. Quando a gente é criança, a gente é pelo que a gente chama de espelhamento. Por quê? Quando a gente é criança, a gente não tem noção o que é bonito, o que é feio, o que é alto, magro, gordo. A gente começa a aprender do que a gente ouve. Então,
a gente é criança e a mãe vem falar, ai, tão lindinha, olha o olhinho dela, olha o cabelinho, nossa, ela é tão simpática, olha só. A gente começa a ouvir coisas e introjetar isso. Aí fala alguma coisa, ah, ficou bravinha? Então, ai, beleza, deve ser brava. Ai, olha só que boca bonita que ela tem. E aí, então, a gente começa a se construir em cima de uma ideia que vem do outro, porque a gente não sabe, a gente não tem isso formado. E aí a gente vai formando. Por isso que eu falo que ninguém nasce não se gostando. Tipo, eu nasço me odiando. Não é assim, né? Uhum. Então a gente vai aprendendo. E aí o quanto é importante isso na primeira infância, porque isso vai realmente dando as bases para eu sentir se eu sou querida ou não, se eu sou gostada ou não. Então começa muito na infância. Claro que depois tem mil outras experiências, mas esta base é muito forte na infância. Então a gente aprende. E por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que fala assim, ah, então autoestima é tipo, não liga para o que os outros falam, não ouça críticas e tal. Sim e não, né? Não existe a gente não ouvir o que os outros falam, não existe a gente não dar atenção para o que está vindo de fora. A grande questão é a gente se validar apenas e tão somente pelo que vem de fora. Aí isso me enfraquece, porque não é meu. Eu não tenho base para ficar de pé se eu não tiver algo positivo que venha de fora. Então, sim, a gente ouve o que vem de fora, a gente está atento às críticas. É isso que a gente falou. Só não pode ser isso que me faz ficar de pé. É isso que me sustenta, só como o outro me vê. Então, só para fechar isso, Eli, o que acontece? Não, não tem muito essa coisa, então, de não olhe para fora, é só o que é nosso e tal. Não, tem que ser mais forte o que é meu, tem que ser mais forte aqui de dentro. Mas é óbvio, porque é isso que eu estou falando. A gente constrói a nossa base no começo pelo que vem de fora, pelo Sim. espelhamento. Então não tem como a gente fechar os ouvidos e falar, não, cara, eu não vou ouvir, não ligo para o que os outros dizem. Tem gente que é assim, com uma super autoestima, que às vezes pode ser até arrogância e tal? Tem, mas é uma minoria da minoria. A grande maioria de todos nós, seres humanos, a gente sim ouve o que vem de fora e a gente leva em consideração. Só precisa dosar isso. Sim. Sabrina, é muito legal você falar isso, porque quem está acompanhando já desde a semana passada, quando você coloca isso de que você começa a se ver através do outro, né, na infância, então eu já falei para eles sobre a mudança de comportamento mais profunda, que é quando você muda a identidade, você muda as crenças que você tem a respeito de você. Então, é isso, assim, só para linkar com o que a gente tem falado durante a semana, que quando você consegue olhar para você e entender que muitas vezes você só se vê através daquele olhar, porque tudo bem, se a sua mãe falou, ah, que coisa linda, que olho lindo, que boca linda, tudo bem, tá tudo bem. Agora, se você teve olhares que não foram tão bonitos assim a seu respeito, você vem carregada de uma crença de acreditar que você não é aquilo, que você não é capaz, que você não é inteligente, ou que você não é bonita, que o outro é sempre melhor que você. Então, isso é muito bacana para a gente conseguir linkar com aquela mudança que eu venho falando para eles, que a mudança de hábito mais profunda é aquela que você faz no seu comportamento quando você olha para dentro de você, para as crenças que você tem, mas porque você ouviu aquilo. E quando você consegue olhar para você e ver que eu posso ter um novo olhar meu de mim mesma, você está mudando a sua identidade, você está fazendo uma mudança de comportamento a nível de identidade. Não que você esteja mudando sua identidade, mas um comportamento a nível de identidade. Então, era só para a gente linkar e ficou bem... Eu acho que ficou perfeito aqui, assim, para linkar com o que a gente vem falando essas 2 semanas. Sim, porque é isso, a gente ouve muito, né? Tipo, não ouve o que os outros estão falando e tal, não sei o quê. Isso é praticamente impossível. A gente não tem como, a gente vai ouvir as pessoas que moram com a gente vai ouvir os nossos pais, a gente vai ouvir os nossos companheiros. Então, é natural que a gente tenha essa preocupação com o que o outro pensa. É isso que a gente falou. Quando esta base é frágil, que é quando você falou, né, de lá atrás,
Quando a base na infância foi frágil e eu não fui suficientemente estimulada, eu não fui querida ou coisas do gênero, aí sim, a crítica que vem de fora me fragiliza muito. Por quê? Porque eu não tenho sustentação. Aí eu não consigo ficar de pé sozinha, né? Agora, quando eu tenho uma base saudável, eu consigo ouvir, fazer uma reflexão, ver se aquilo faz sentido, porque a gente precisa ter essa autocrítica também. Fala, pera um pouquinho, o que a pessoa falou faz sentido? É por aí mesmo? Tem alguma coisa que eu preciso mudar? Tem alguma coisa que não foi legal? Porque senão a gente entra num nível de arrogância que fala assim, não, eu sou mais foda, eu. né? E aí, não, eu não preciso nem ouvir nada de fora. Não é isso. A gente precisa ter autocrítica, saber ouvir, mas a gente só é capaz de fazer isso quando a gente tem uma base mais saudável. Ah, beleza, Também, Sabrina, eu não tive uma base saudável, eu cresci num ambiente tóxico, eu tive relações abusivas, o que que eu faço? Aí, se a gente já tem noção disso, a gente precisa realmente reconstruir não a base, porque ela já está ali. A gente precisa reconstruir essa autoimagem. Porque senão, realmente, se eu for pela vida desse jeito, eu vou fazer o quê? Aceitar relacionamentos abusivos, eu vou aceitar trabalhos que não me satisfaçam, eu vou aceitar menos do que eu mereço em termos de salário, e por aí vai. Aí vai ladeira abaixo. Por quê? Porque eu não me reconheço como merecedora de algo. Porque lá atrás eu não tive essa sustentação. Então, se eu tenho essa noção, essa clareza hoje, eu preciso me reconstruir para que, sim, eu consiga olhar para mim, ter mais autoestima, começar a construir isso ou fortalecer isso para não aceitar qualquer coisa. Então, tem várias, vamos dizer assim, dicas que a gente dá, e uma delas é a gente escolher pessoas para a nossa vida, né? Porque pessoas que tiveram, às vezes, uma família abusiva, ou pessoas que criaram que não foram tão bacanas assim, elas tendem a seguir pela vida repetindo o padrão, certo? Que é uma coisa que é do ser humano. Se a gente não tem clareza disso, a gente sai pela vida repetindo o padrão automaticamente, que é o nosso piloto automático. Então, se eu tenho já essa clareza de que não é legal, o que eu tenho que fazer? Começar a escolher as pessoas para minha vida e saber dizer não para aquelas pessoas que não me colocam para cima, que não me dão esse apoio que eu preciso. Então, falar não para pessoas na vida é muito importante. sim. E outra coisa, né? Às vezes, a pessoa que está te colocando para baixo é uma pessoa de autoestima baixa. Então, não é que a pessoa que está te colocando para baixo ela é uma pessoa top. Você já está ali e eu tô dando ouvido para essa pessoa. Quer dizer, eu tô me achando, eu tô achando o que ela está falando uma pessoa que nem é realizada. Então, trazer para o nosso lado pessoas que falem sim, porque a gente é um ser social, né, Sabrina? Sim, então, sim. nós temos essa necessidade de convívio, né? Mas saber quem você vai ouvir, quem vai estar do seu lado, quem vai te levantar ou quem vai te amparar, faz toda a diferença. Sim, sem dúvida. E o que a gente fala sempre, isso realmente é uma regra, é o não se compare com os outros. Isso sim está errado. Por quê? Primeiro, quando eu me comparo, eu nunca vou me comparar com alguém que está abaixo de mim, né? Então, eu já estou me comparando com alguém que está acima. Se está acima, é alguém que eu admiro de alguma maneira, sei lá, pela posição social, pela beleza física, pela intelectualidade, sei lá eu o quê. Então, eu já estou abaixo. Eu estou mirando lá em cima e estou me comparando. O que acontece com isso? É o tipo de coisa que não resolve nada, porque eu estou comparando sem saber, às vezes, muitas vezes, na grande maioria das vezes, qual foi a vida dessa pessoa. Que estímulos ela teve, que possibilidades ela teve na vida dela, que vivências, experiências. Então, assim, como é que eu vou me comparar com alguém que não tem nada a ver comigo? Já está errado. O que a gente sempre fala que a gente tem que comparar é eu me comparar comigo ontem. Eu me comparar comigo aos 20 anos. Eu hoje sou uma pessoa melhor do que eu era há 20 anos, do que eu era há 10, do que eu era ontem. Aí sim, por quê? Porque essa comparação comigo mesma me permite olhar para algo possível, porque sou eu, e se eu não estou onde eu queria estar, beleza, o que eu tenho que fazer? Aí faz sentido. Agora, me comparar com alguém que está lá em cima, que eu não sei qual foi a vida que teve, eu não sei quais experiências, não faz sentido nenhum.
Porque eu vou estar sempre abaixo. Porque é o que a gente falou, a gente vai sempre se comparar com quem está acima da gente. Sim. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que é muito importante, que é um exercício, a gente aprender a desagradar os outros, né? Porque desagradar, inclusive, pessoas da família. Pai, mãe, irmãos, né? Fala assim, como assim saber desagradar? É a coisa do não aceitar tudo, de não ter que ser bonzinho o tempo todo, de não ter que falar sim e amém para tudo. A gente precisa ter força para falar não. E falar não para as pessoas que são próximas é muito difícil. Né? Pessoas que são importantes, tipo mãe, pai, né? E mesmo para pessoas de fora, estranhas também. Então, querer agradar todo mundo é um super sinal de baixa autoestima, porque eu tenho que o tempo todo estar agradando todo mundo para ser querida, para ser amada, porque eu estou me validando do quê? Do que vem de fora o tempo todo. Para se Então, aceita. exatamente. Então, desagradar aos outros é muito importante. Uma outra coisa que é importante também, a gente fala sempre que a gente tem que ter várias fontes de prazer. Então, pessoas que só se validam por uma coisa, por exemplo, assim, eu sou muito boa profissionalmente, eu sou incrível. E de repente, nos relacionamentos afetivos, familiares e tal, se vê muito mal, esta balança nunca vai estar em equilíbrio. Né? Em equilíbrio, claro que não é esse equilíbrio estático, é esse equilíbrio dinâmico que eu falo. Mas é a gente ter várias fontes de prazer. Então, sim, a gente precisa aprender que a gente precisa ter prazer no relacionamento, a gente precisa ter prazer no trabalho, a gente precisa ter hobbies, a gente precisa distribuir esse prazer. Por quê? Porque eu sou reconhecida e me reconheço de formas diferentes nos meus papéis diferentes, nos lugares onde eu atuo. Então, de repente, num lugar eu não sou assim tão bem vista, porque, sei lá, eu sou uma chefe, eu sou uma líder, de repente eu tenho que ser um pouco mais dura, talvez as pessoas me vejam de um jeito. Mas, no meu grupo de amigos, onde eu posso tirar a farda do profissional, eu tenho um outro tipo de relação. Então, a gente precisa distribuir as nossas fontes de prazer. Isso é importante também. Faz sentido? Muito sentido. Faz muito sentido. Uma outra coisa, Eli, que é importante também, que a gente sempre fala, a gente fala muito no coaching, né? Que é o celebrar as conquistas, certo? Por quê? Porque isso vai me dando também esse estofo, certo? Que é o quê? Quando a gente fala celebrar conquistas, eu já ouvi pessoas assim, eu falo isso muito para os meus clientes, né? Às vezes falam assim, mas celebrar o quê? As pessoas ficam colocando essa coisa primeiro, porque celebrar, parece uma palavra assim, celebração, é uau, né? Então, eu só vou celebrar quando eu ganhar 1 milhão na loteria, quando eu casar num castelo na França. Não, isso são momentos uau na nossa vida, que a gente não tem o tempo todo. A nossa vida é comum. Por menos que as pessoas gostem de ouvir isso, é verdade, a nossa vida é comum. Ela é feita de momentos comuns. Então, o celebrar conquistas são conquistas simples, mas que são importantes. Às vezes, sei lá, conseguir correr 5 quilômetros a mais do que eu tinha me disposto. Ai, nossa, por isso? Sim, não foi uma conquista? Foi uma conquista. Sim, com certeza. Aqui em casa a gente tem um costume. A gente comemora tudo, tudo. Então, por exemplo, minha mãe fechou um curso, né? Vai dar um curso. Vamos celebrar. Então, todo mundo, a gente se reúne, vamos brindar, entendeu? E a gente literalmente brinda com água, com refrigerante. Quando é muito uau, a gente brinda com vinho. Mas quando é uma coisa rotineira, a mamãe conseguiu, teve um resultado no médico que foi bom, que estava esperando e foi bom. Vamos brindar, vamos brindar. Então, todo mundo brinda. A gente tem, assim, já é um costume aqui em casa. Porque sim, faz toda a diferença você brindar, né? Terminar uma live que você está aqui falando e que você tem um retorno das pessoas, né, Sabrina? É momento de brindar, você saber que você ajudou e que você ouviu, que você foi ajudada, né? Porque às vezes a outra pessoa fala alguma coisa lá que também colabora com você. Então, é o momento de se brindar. Sim. Né? Qualquer coisa vale a pena comemorar, né? Com certeza, porque isso vai ajudando a gente a se fortalecer. Por quê? Porque a gente reconhece no que a gente já melhorou. É isso, corri mais 5 quilômetros do que eu tinha planejado. 5 já é muito, vou colocar menos, vou colocar 1. Corri 1 quilômetro a mais do que eu já tinha me planejado. Caramba, isso é uma conquista. Por quê? Porque eu não conseguia antes. Eu passei a conseguir, isto me fez mais forte, isso me fez mais capaz.
E o que isso tem a ver com autoestima? Tudo. Porque começa o quê? A me reconhecer como uma pessoa mais forte, mais capaz, mais determinada, mais disciplinada e mil outros adjetivos. Ô, Sá, você falando isso, o que é bom a gente falar aqui, que também a autoestima, tanto alta como baixa, não é só um privilégio de mulheres, né? Temos homens com baixa autoestima, temos crianças, né, Seres humanos, adolescentes, né? seres Seres humanos, humanos. independentemente Mas do é que quando a sexo. gente fala de autoestima, as pessoas falam, ah, mas isso é coisa para... essa live é para mulher. Não, não é, gente, né? Sabe qual é o problema disso? Assim, não é nem problema, a questão é porque na nossa sociedade a mulher tem muito essa cobrança de ser jovem, ser bonita, ser magra. E a gente sabe que, infelizmente, a sociedade coloca esse peso maior na mulher. Mas os homens também têm, eles têm que ser viris, eles têm que ser fortes, eles têm que ser corajosos. Não é fácil, só que o homem Eles têm admite que, menos do que a normalmente, gente. eles têm que bancar a família, né? Exato. Então, Né? assim, só que o homem, como foi Cabe ao, criado. ainda cabe ao homem, em alguns lugares, né? Obviamente, cada vez menos, mas o papel de provedor. E mesmo Sim. que no relacionamento eles dividam despesas, ainda há, né, não é genética. Genética, vai, já vem, é uma coisa cerebral, né? Uhum, Mental, que sim. o homem é o provedor. Assim como a mulher ainda é a que toma conta da casa. Muito embora hoje os papéis estejam misturados, né? Hoje você tem homem que toma conta de casa e mulher que provê a casa. Tudo bem, Uhum, mas ainda existe esta mentalidade. sim. E é isso que eu falei, a gente, nós mulheres, a gente foi criado para assumir, mas quando a gente tem fraquezas, né? E os homens não. Então, para eles, é mais difícil admitir que eles não se sentem bem, que eles têm baixa autoestima. É mais difícil. Mas óbvio que eles sentem também. É que a gente está falando, é ser humano. Ser humano, independentemente da orientação sexual, do sexo biológico, todo mundo tem, Todo pode mundo ter esse tem, tipo de problema, né? com certeza. Uma coisa que é muito interessante a gente pensar, Eli, que é uma coisa muito dos nossos tempos agora, né? Da velocidade das coisas, né? Hoje tudo é muito rápido, é tudo muito para ontem. E a gente foi se acostumando, cada vez mais a gente vai se acostumando com a coisa da gratificação instantânea. O que significa isso? Eu não tenho muita paciência para esperar por resultado. E aí isso pode afetar minha autoestima. Por quê? Tô, sei lá, 10 quilos além do meu peso. Eu quero começar a fazer exercício, eu vou para academia, eu começo a correr, eu quero em 2 meses ter perdido não os 10, eu quero ter perdido 15. Estou dando um exemplo exagerado, mas é só para dizer, a gente tem essa coisa de esperar tudo muito para ontem. E quando Sim. eu não tenho isso, eu começo a me desvalorizar, tá vendo? Aí, eu não consigo. Não perdi o peso que eu queria perder. Não fui subir de cargo lá, como é que é? Promovida. Não fui promovida no tempo que eu esperava. Não tive aumento salarial no tempo que eu queria. Não arranjei o cara que eu queria. E aí a gente vai o quê? Colocando um monte de coisa que a gente não conseguiu na velocidade que a gente fantasia que queria e a gente começa a se diminuir. Só que a gente tem que entender o seguinte: o nosso cérebro, ele não foi feito para coisas de longo prazo. Ele foi feito para gratificações instantâneas, né? Ou seja, o que é mais gostoso? Eu comer saladinha, comer saudavelmente, parar de fazer, de comer açúcar, não sei o quê, para esperar ter um resultado, sei lá, em 4, 5 meses para emagrecer, por exemplo? O Ou que é sentar mais no sofá e duradouro, comer. né? Oi? O que já é mais duradouro quando você emagrece. Exato. Ou eu sentar e comer um hambúrguer, um chocolate. O que dá mais prazer rápido? Óbvio que é comer. Por quê? Porque eu como e já tenho rapidamente essa sensação de essa gratificação, né? Os meus centros de recompensa e prazer são ativados rapidamente. Então, a gente se comprometer a ter coisas de longo prazo também impactam a nossa autoestima, porque a gente não vai ter o resultado que a gente espera tão rapidamente.
Então, por exemplo, quero poder ser promovido, por exemplo, na minha empresa. Ok, para isso eu preciso do quê? Fazer um curso, fazer um MBA, fazer um sei lá o quê? Cara, eu não vou começar a fazer o MBA hoje, a semana que vem eu já estou com o diploma na mão. Eu vou estudar, sei lá, 2 anos, 1 ano e meio para ter esse diploma, só que eu quero ser promovida hoje. Aí, se eu não sou, eu começo primeiro a reclamar da vida, depois eu começo a me colocar para baixo. Ó, fulaninha foi promovida e eu não fui. E aí eu começo o quê? De novo, fazer a comparação com o outro e não Frustração, né? esperar o tempo que as coisas têm. E a gente começa a pegar atalho. Olha, até parece que nós combinamos essa live, porque também é uma coisa que eu venho falando. Acredite no processo. Você não planta a semente lá da macieira e colhe maçã no dia seguinte. Nem a da rosa e colhe nem a da roseira e colhe a rosa no dia seguinte. A autoestima é a mesma coisa. Sim. Né? É bacana você falar isso, Sabrina, que eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu contei para o pessoal, algumas pessoas estão acompanhando aqui há mais dias, então eles vão entender agora isso. Eu contei que quando eu engordei 8 quilos durante a pandemia, e eu não estava me sentindo bem. Então, o que eu fiz? Eu pensei, todos os dias, chega uma hora que você fala... Às vezes você chega um momento que você fala, não, eu não estou me sentindo bem, eu não estou feliz, e você reconhece que você precisa de uma mudança. Então, o que eu fiz? Eu combinei comigo mesma que todos os dias, mesmo na pandemia, eu teria um encontro comigo mesma. Então, todos os dias eu me levantava, eu escolhia uma roupa, eu escolhia um acessório, o batom. Porque, lógico, na pandemia, se você não está trabalhando online naquele momento, você pode estar mais à vontade. Então, eu fiquei muito à vontade. E fiquei à vontade até demais. E aquilo foi... Quando eu percebi os 8 quilos a mais... Porque no começo... E assim, sabe quando eu percebi que aquilo estava virando um problema? Quando eu comecei a fazer piada de mim mesma. Ah, dá um beijo na gordinha. Beijo da gorda. Ah, traz um lanche pra gordinha. Entendeu? Então, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Calma aí. Então, nesses encontros comigo matinais, no primeiro dia foi difícil, no segundo dia foi difícil, no terceiro dia eu já estava pensando que roupa que eu queria escolher, porque realmente foi virando um encontro comigo mesma. E mesmo que eu não tivesse emagrecendo, no primeiro mês eu não tivesse emagrecido, eu já conseguia olhar para mim e me encontrar naquele espelho. Exato. E uma coisa que é legal, Eli, é o seguinte, você fazia os encontros com você se arrumava sem ter, sei lá, reunião, trabalho, nada disso, você se arrumava para você, né? E isso é muito interessante, porque é o que a gente fala. Eu não estou me arrumando porque eu quero que o outro me veja bonitinha, arrumadinha. Não, eu estou me arrumando porque isso é importante para mim. Aquilo que a gente falou. Eu estou fazendo isso não pela validação externa. Se vier de fora é legal, é incrível. Maravilha, eu vou ficar mais fortalecida. Mas tem que vir de mim. Então, eu estou me sentindo bem comigo. Eu estou me arrumando para mim. Por quê? Porque eu me sentindo bem, óbvio que, inclusive, eu passo isso para as pessoas, porque eu emano isso. Então, isso é que é muito legal. Você se arrumava para você. Não se arrumava esperando o reconhecimento alheio, né? Sim, sim. E quando você fala isso, né? Que quando você tem a autoestima alta, você emana isso. E, claro, a mãe e o pai, nada melhor que a mãe e o pai para estar emanando autoestima dentro de casa. E isso também ajuda a fortificar os filhos. Sim. Né? Então, é importante. Importante também você cuidar da sua autoestima, porque você também está fortalecendo aquele ser humano que está ali absorvendo tudo de você. Exato. Até porque se você falar alguma coisa, mas você não transmitir isso, a pessoa capta. A pessoa percebe que aquilo é um discurso, mas aquilo não é real. Tá falando para me sentir bem, tá falando para não sei o quê, mas ela não se sente assim.
ela a gente não sente verdade. E aí a pessoa começa a não entender aquilo como verdadeiro. Uma coisa que é interessante disso que a gente fala do imediatismo e tal, que você falou do processo, é interessante a gente pensar o seguinte: a gente tem que manter o foco no objetivo, mas a gente tem que colocar um ritmo, e cada um tem o seu. Isso é importante, porque assim, a coisa da comparação que a gente falou e tal, não se compare. De repente a outra emagrece muito mais rápido do que eu, né? Não importa. Qual é o meu objetivo? É chegar nesse lugar aqui? Então, eu tenho que cumprir este meu processo, planejar este meu passo a passo, mas entender que eu tenho um ritmo que é só meu. E aí a coisa de celebrar as pequenas conquistas. Ok, então esse passo a passo vai me levar naquele meu objetivo. Então eu não perco o meu foco, só que eu respeito o meu passo. O Porque cada seu pessoa é tempo, o diferente. seu passo, né? Porque às vezes também, se você, por exemplo, está fazendo atividade física com uma pessoa que é mais nova que você, nossa, mas ela emagreceu tanto. Ah, eu só emagreci 1 quilo. Nossa, mas você tem 20 anos a mais, você está na menopausa, você tem hipotiroidismo, né? Que essas coisas vão acontecendo com a gente, né? E aí você quer emagrecer 20 quilos que nem a outra. Então, respeita, gente. Respeita o processo, respeita o seu passo, respeita o ritmo, né? Porque às vezes você também quer fazer no ritmo daquela menina que é 20 anos mais nova que você. Por exemplo, se você fizer com a sua filha, Sim, né? Então, é preciso respeitar um processo, e não só o processo de tempo, mas o processo que nós temos. Né? Respeitar o nosso corpo, a nossa idade, cada um na sua fase, gente. E sabe outra coisa, Eli? Eu sempre falo isso, cara, nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? No planeta. Então, assim, a gente tem que aprender a valorizar o que a gente tem de único. Ninguém é igual a ninguém. Cara, olha o que tem de gente neste planetinha azul. E ninguém é igual a ninguém, nem os gêmeos univitelinos. O que isso significa? Que nós somos pessoas únicas, que nós somos pessoas diferentes umas das outras. E se a gente souber olhar para a gente e ver o que a gente tem de diferente, de verdade, sem arrogância, sem prepotência, nada disso, mas reconhecendo quais são as nossas unicidades, isso é muito interessante, porque eu começo realmente a valorizar coisas que só eu tenho, que ele não tem. Melhor, pior? Não, só diferente. E outra coisa também que é tão óbvia, mas a gente às vezes esquece, só tem uma pessoa que vai comigo até o último segundo da minha vida. Sou eu. Ninguém vai estar comigo. As pessoas vão e vêm das nossas vidas, sejam importantes ou não tão importantes, elas passam. A única pessoa que está comigo desde que eu dei o primeiro gritinho, chorinho quando eu nasci, até o meu último suspiro, sou eu. Então, assim, cara, não é melhor fazer as pazes comigo, não? Do que viver emburrada com a pessoa que você é, carregar esse fardo o resto da vida, porque eu não consigo falar assim, eu vou ali na esquina, Sabrina, fica aqui em casa, depois eu te encontro. Não dá. A Sabrina tá sempre junto com a Sabrina. Então, assim, cara, faça as pazes com você. No sentido de, não é, então eu tenho que aceitar tudo que eu sou, que é meu e tal. Talvez eu tenha que aprender a não me julgar tanto e entender. E aí sim vem a aceitação. Entendendo que aquilo, eu sempre posso melhorar, eu sempre tenho coisas para desenvolver, claro, óbvio. Mas entender isso que é tão óbvio que a gente esquece. Eu sou a minha única companhia para o resto da vida. Cara, vamos gostar da gente. Porque senão vai ficar muito difícil viver, né? E essa coisa de não ser cruel com a gente mesma, né, Sabrina? Porque às vezes a gente é muito cruel com a gente, né? Muito. Falta muita empatia. Ajuda, às vezes né? a maior falta de empatia é com a gente mesma, né? Com certeza, com certeza. A sociedade também não ajuda, né? Assim, tem várias coisas que a gente precisa ir desconstruindo. Mas é muito legal quando a gente vê mudanças acontecendo. Por exemplo, agora na pandemia, quantas mulheres começaram a assumir os cabelos brancos? Não é meu caso, tá? Eu não assumi ainda não, mas tudo bem. Mas quantas assumiram? Por quê? Porque tem essa coisa, ai, que mulher largada, cabelo branco, que mal cuidada. Então, assim, tem uma coisa muito cruel da sociedade. Então, você tem que estar no peso X, você tem que ter o cabelo Y, você precisa ter o...
Cara, é muito cansativo. Então, beleza. Hoje essas coisas das pessoas também estarem se aceitando mais com seus corpos, isso também é muito interessante. Porque os gordinhos hoje estão se assumindo, tem as modelos e modelos plus size. Isso é muito legal. Por quê? Porque, cara, você vai exigir de alguém que tem uma compleição completamente diferente, que é mais, que tem uma compleição mais forte e tal, que vai ser uma magrela e tal. Não. Sabe? Então, assim, a gente precisa respeitar isso que a gente falou, as diferenças. Tem coisas que são únicas. Então, a sociedade, ela dá um peso muito grande, mas a gente precisa fazer esse filtro também, porque senão fica muito pesado, fica muito difícil, né? Com certeza, nossa. E a gente quer se comparar, né? O tempo todo. A gente quer se comparar e a gente... Você tem que saber que tem coisa que não é para você, Sim. né? Você tem que Sim. saber que tem coisa que não é para você, mas tem coisa que você pode se ajudar. E tem coisas que só você pode fazer. Sim. É reconhecer isso que a gente está falando, é encontrar isso em você. O que é único em você? O que você faz muito bem? Só que para isso a gente precisa se olhar com mais carinho. Sabe, uma coisa que é interessante a gente fazer, que eu digo para as pessoas fazerem, é assim, para uma hora, senta e escreve no papel, coloca, mas não é pensar não, porque pensar a gente se perde, é muita coisa, pensamento atropela o outro. Coloca no papel tudo o que você entende que você tem de qualidade. No que você é boa? O que você faz bem? O que você tem... Mas como é que eu vou lembrar? Lembra de coisas que você viveu, de dias que você fala, cara, foi incrível aquele dia, aquele resultado que eu tive. Coisas que a gente também ouve, que a gente está falando que a gente precisa realmente ouvir o que vem de fora também. Quando as pessoas falam, ah, você é tão isso, nossa, você faz isso tão bem, nossa, você faz... Ouça essas coisas, coloca no papel. Por quê? Tem essa listinha, depósito de autoconfiança, tem esse depósito de autoconfiança e lembra disso. Lembra, Olha às vezes aí, quando você estiver meio gente. mal... Sugestão, hein? Sugestão. Listinha de autoconfiança. É verdade. Aí, assim, o dia que você estiver mal, cara, pega aquela listinha e leia em voz alta para você se ouvir, né? Ler assim não. Leia, fale, porque quando a gente fala, a gente ouve. Então, leia isso. Tem um exercício que o Tony Robbins ensina Tá, no livro espera, dele. só um minutinho, por favor. Tá. Desculpa, gente, é que tá muito barulho aqui na avenida e tava atrapalhando. Então, desculpa, eu tive que fechar a janela. É que tá tão Tem um quente. exercício que o Tony Robbins ensina no livro dele, que eu falo para todos os meus clientes fazerem, que a gente chama de código de conduta. Coloca de 5 a 6, não coloca menos do que isso não, adjetivos que você quer ser. Aí é que você quer ser. Por quê? Você vai ler aquilo todos os dias. Aí, sei lá, quero ser destemida, corajosa, inteligente, simpática, qualquer coisa. De 5 a 6. E leia todos os dias. Por quê? Porque eu começo a criar mentalmente uma imagem da pessoa que eu quero ser. E aí eu começo a pensar, tá bom, eu quero ser esta pessoa. O que eu preciso fazer para me aproximar desta pessoa? O que eu estou fazendo hoje está me colocando mais perto ou mais longe dessa pessoa que eu quero ser? Então a gente precisa entender isso. Quanto mais eu falo aquilo, porque quando eu falo, eu começo a imaginar. Quero ser uma pessoa corajosa, inteligente, simpática. Eu começo a pensar o que é isso. Vem pessoas, vem exemplos. Então eu começo a o quê? Imantar essa imagem no universo, na nossa mente cósmica, mente superior, enfim. E eu começo a atrair isso. Então, de novo, não é para ficar na cabeça, não. Fale, repita isso todos os dias no seu código de conduta. Você começa exatamente a se aproximar da pessoa que você quer ser. Sim. Os exercícios do Tony Robbins são maravilhosos, né? Então, incríveis. Maravilhosos. Também outra super sugestão para vocês, gente. Tem aí o seu código de conduta. Né? Listinha de autoestima, código de conduta, o que é que você quer ser, e isso também remete ao que eu venho falando, o que é que você quer ser, porque os seus hábitos, né, refletem nos seus resultados. Eu estou longe, o que eu estou fazendo para chegar aqui, para ser destemida, o que eu estou fazendo aqui para estar magra, ou para melhorar a minha saúde. Exatamente. Se você não está fazendo nada, não adianta, né? Não é ficar lendo, feito um papagaio repetindo. É pensar exatamente isso.
Isto que eu estou fazendo está me colocando mais perto dessa pessoa que eu quero ser? O que eu preciso fazer para me tornar essa pessoa? Não é simplesmente ler, porque ninguém vai um dia dormir e acordar assim, incrível. Não, a gente tem, é um processo, é uma construção, né? Mas é interessante, assim, E a tem o autoestima outro. também é uma construção, né, Sabrina? Total. Eu falo que se amar é um exercício que tem que ser praticado com regularidade. Porque é isso, você não deita um dia com baixa autoestima e levanta no outro dia se achando, uau, que incrível que eu sou. Não é assim. A gente vai ganhando confiança com essas coisas todas, com o resultado que eu tenho, com uma entrega que eu faço, com os relacionamentos que vão aparecendo. Eu vou me construindo, eu vou ganhando confiança. Não é de um dia para o outro. Nada é de um dia para o outro. Sabe assim, a pessoa não deita com 50 quilos e acorda com 80. Não, não é assim. Ela vai o quê? Se habituando com aquele resultado, seja bom ou ruim. Ela vai se habituando. Aí um dia ela abre o olho e fala assim: caraca, eu me transformei nessa pessoa, para o bem ou para o mal. Uma pessoa Sim. incrível ou uma pessoa que fala: caraca, é isso daqui que eu me transformei? Então, assim, ninguém muda as coisas da noite para o dia, esse tipo de coisa. O nosso cérebro vai se acostumando com as coisas. Se acostumando. E quando a gente vê, a gente acordou um dia 50 quilos mais gordo, a gente acordou um dia deprimido. Não, não acordou deprimido, não acordou gordo. Você foi construindo isso. É um processo, né? Por exemplo, se naquele momento lá dos meus 8 quilos a mais, se eu não tiver, quando eu percebi o que eu estava fazendo comigo mesma, se eu não tivesse naquele momento, opa, 8 quilos, o que eu estou fazendo comigo? Nossa, de repente eu estava uma depressão, né? Que entra naquilo que eu tinha te perguntado. Quando a gente sabe, né, Sabrina, que aquilo é uma coisa patológica, que eu preciso da ajuda ou de um médico ou de um psicólogo, não é uma coisa de performar melhor, é uma necessidade mesmo física, emocional mesmo. É a questão da graduação, né? Uhum. Então, por exemplo, sei lá, terminei um relacionamento, estou triste, ok? Ok? Absolutamente natural, em condições normais, é natural que a gente fique triste, que a gente fique sentido, que a gente fique magoado. Por quê? É um luto, faz Sim. parte. Então tá tudo bem. Quando começa a virar um problema? Quando eu começo a não ter mais vontade de fazer nada, quando eu começo a não querer levantar da cama, quando eu não vejo mais razão nem sentido em nada, quando nada mais me motiva, quando eu começo a perder, inclusive, o meu autocuidado, isso é uma coisa muito para ficar atento. A pessoa não quer mais escovar o dente, ela não quer pentear o cabelo, ela não quer tomar banho. Por quê? Porque eu começo a não. Cara, isso aqui não vale nada. Então, para que eu vou cuidar disso daqui? Então, autocuidado é uma forma muito interessante de trabalhar a autoestima. E autocuidado é qualquer coisa que você faça para você. Fazer meditação para que eu fique mais equilibrada, estudar para que eu me sinta uma pessoa mais preparada, me cuidar fisicamente é importante, não vou ficar com cabelo de qualquer jeito, vou engordar não sei quanto, porque isso vai mexer com a minha saúde. Autocuidado. Então, quando a pessoa começa a perder isso, e perder exatamente essa motivação, essa coisa da cama, né? Assim, não tem por que eu levantar. Aí não quero levantar. A gente começa a entender qual é a graduação de estou triste porque eu terminei um relacionamento, ou estou triste porque eu fui demitida, ou estou triste porque alguém da minha família morreu, ou eu estou porque a minha vida acabou, não tenho razão nenhuma para levantar daqui. São coisas Ai, meus diferentes. filhos cresceram. Foram embora de Foram casa. embora de casa, o que eu estou fazendo da minha vida? Olha só, meu marido está lá trabalhando, eu vou ficar aqui mesmo, porque eu nem preciso mais fazer almoço, porque só eu dentro de casa, ele só chega à noite cansado, então você não levanta, não se arruma. Exatamente. Então, a gente percebe, é isso, o que é uma tristeza, porque a tristeza ela vai passando, ela vai diminuindo. A depressão, não, às vezes ela vai aprofundando, então você Ela vê vai que vai ficando aumentando, pior. A vai tristeza não, crescendo eu aquela coisa. perdi alguém da minha família. Claro que eu vou ficar mal, claro que eu vou ficar triste, vou chorar, tudo isso. Mas o tempo vai diminuindo aquilo, e aí você vai voltando à vida normal. Agora, a depressão é meio que ladeira abaixo. Você vê que a pessoa vai piorando. Eu vou cada vez tendo menos. Às vezes a pessoa nem se dá tão conta. As pessoas em volta é que precisam perceber que tem alguma coisa ali que tá. Porque às vezes a pessoa realmente nem
ela vai ficando tanto numa tristeza profunda, vai entrando tanto em depressão, que ela simplesmente fica ali. Alguém em volta que às vezes precisa olhar e falar, não tá normal isso aqui, isso não é uma tristeza que faça parte do que ela viveu, é algo além. Aí, óbvio, a gente tem que procurar ajuda psiquiátrica, psicológica, enfim, profissional que for, né? Então, é fazer essa distinção em termos de graduação, vamos dizer assim. Legal. Entende? Entendi. Entendi. É bom porque, assim, a mulherada tem que ficar atenta, né? E, assim, os homens também. E homem, né, Sabrina, é muito mais difícil de se dar conta de que ele está entrando nesse processo, né? Assim, você falou isso agora, eu fiquei pensando assim, tem perfis que são mais difíceis de reconhecer isso, inclusive, né? Pessoas Aham. que são muito realizadoras, que são muito executoras, elas tendem talvez a ter mais dificuldade de perceber que elas estão perdendo energia, que elas estão precisando de ajuda, porque elas estão tão acostumadas a fazer que vai falar assim, nossa, acho que eu estou um pouco cansada, mas é um cansaço que ela não para, né? Então, às Aham. vezes, porque também tem isso, assim, todo mundo para e entra num buraco de uma vez? Não. É aquilo que a gente falou, as coisas também vão acontecendo. Então a pessoa Aham. começa a perder interesse, às vezes, pelas coisas que já fazia. Ah, não quer mais, sei lá, fazia algum esporte, começa a perder o interesse, não tem mais vontade de sair com os amigos. E às vezes pode achar assim, nossa, acho que eu tô cansada, não sei, acho que eu tô com excesso de trabalho. Então precisa ficar atento, porque às vezes pessoas que são muito assim, demoram a, né? A Que vai perceber parando um aquela quebra de pouquinho, a energia. perceber. Exatamente. Então tem que ficar atento. Isso a gente só consegue com autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente sabe, opa, isso aqui é estranho, não é muito o meu natural, ou se a gente não, porque se a gente não tem autoconhecimento, a gente vai indo no piloto automático, porque a gente Com nem se certeza. conhece, Com né? certeza. Então todos os autos, autoconhecimento, autoconfiança, autoestima, Autocuidado, exato, exato. autoconsciência. Todos os autos são muito importantes. Porque é você com você mesmo. É você com aquela pessoinha que vai com você até o último suspiro que eu falei, entendeu? Você precisa se Da hora que conhecer. você dá o seu primeiro lá na É, maternidade. exatamente. É É. isso aí. Sabrina, são 8h50. Alguém tem alguma pergunta para fazer para Sabrina, gente? Que daqui a pouco a gente vai cair, então vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Ou você tem alguma sugestão a mais para dar, sabe, que você tenha separado aí? Acho que era mais isso, assim, não sei, senão vai ser, acho que mais do mesmo, Mais né? do Assim, acho que mesmo. a gente foi nos pontos mais importantes, eu acho. Alguém tem uma pergunta? Vê se tem alguma pergunta aí, sim. Não? Mais uma pergunta, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta aí a respeito da autoestima? Aproveita Então, que... uma coisa que é interessante, que eu sempre falo, Elias, que me veio aqui agora, é a coisa que a gente fala assim, a gente sempre sofre muito mais aqui do que na realidade, né? Com Então, assim, a nossa certeza. cabeça, a nossa imaginação, ela é incrível, ela cria coisas incríveis. Então, por isso que às vezes assim, nossa, eu me acho tão menos do que eu sou. Não, porque é isso, a gente sempre tem pontos para melhorar, né? Mas Sim, as pessoas que às vezes são muito autocríticas, então é sempre muito mais aqui imaginativo do que é na realidade, sim. né? Às vezes a gente sofre muito mais pelo que, achando o que vai acontecer, que na verdade só acontece dentro da cabeça da gente. E quando acontece, eu falo, mas por que que eu sofri tanto? Exato. É. Né? E Os isso tem medos são muito a ver maiores com... aqui do que na realidade. Aquilo que a gente, tanto que quando a gente, às vezes vem esse medo, fala, nossa, mas era isso, se eu soubesse eu já tinha feito. Não é? Não tem isso? Exatamente. E isso tem muito a ver com o que eu vou falar na aula, né? Quebra o ciclo da autossabotagem, né, Sabrina? Que a gente estuda tanto isso, né? É, Como, exato. como esses comportamentos que a gente traz da nossa infância, assim, bem enraizado dentro da gente, e a gente... os nossos hábitos, às vezes, também tá ali em função daquela sabotagem, daquela coisa que está enraizada da gente desde criança, ou porque a gente ouviu, ou porque a gente se habituou a fazer a coisa de uma maneira só, né? Então, É. gente, ó, não percam a aula do dia 4 de fevereiro, precisa se inscrever. É. Bacana. Uma coisa que eu sempre falo que é interessante, ele também que eu lembrei agora, é o seguinte:
é a gente, quanto mais a gente se conhece, que a gente estava falando, mais a gente sai do piloto automático, que é isso que a gente falou, dos sabotadores, do auto-boicote e tal. Então, assim, quanto mais a gente se conhece, mais a gente realmente tira do piloto automático. O piloto automático é o quê? Eu não penso, eu sempre faço a metáfora entre o carro manual e o carro automático. O carro automático você coloca ali no D, e você não tem que fazer nada. Você pisa ali no acelerador e ele vai, muda de marcha sozinho. Isso você está no piloto automático. Quando você tem que mudar a marcha, primeira, segunda, terceira, ré, não sei o quê, você está comandando o carro. Então, a nossa mente é mais ou menos a mesma coisa. Se você deixar frouxa, ela corre no piloto automático, cara. É você vai reagindo, piloto automático. Quando eu falo, opa, isso aqui não tá bom para mim, isso aqui eu preciso mudar. Aí você está tomando as rédeas na sua mão e aí sim você está saindo do piloto automático. Mas isso exige o quê? Observação. Parar para refletir. Senão a gente vai simplesmente no piloto No automático. automático. E é a consciência, né? Na realidade, é a autoconsciência, né? Nesse O André momento. fez uma pergunta. Autoestima te ajuda a chegar mais longe? Nossa, André, E pode ter como? certeza. A autoestima te leva para as montanhas mais altas, sejam elas quais forem, tá? Cada um tem a montanha na sua vida. Então, assim, por quê? Porque quando eu acredito em mim, André, eu sou capaz de enfrentar os desafios, eu sou capaz de vencer os obstáculos. Por quê? Porque eu acredito em mim. É aquilo que a gente falou, eu tenho força interior, eu tenho estofo, eu tenho bagagem para falar, cara, o caminho pode ser difícil, o caminho pode ser árduo, mas eu tenho as ferramentas que eu preciso para chegar lá onde eu quero. Então, sim, a autoestima é muito importante para você chegar cada vez mais longe. E talvez se você não tenha a ferramenta, né, Sabrina, talvez você possa desenvolver uma ferramenta para isso, né? Claro, com certeza. Uma habilidade, não é Exato, verdade? Porque exato. às vezes a pessoa se limita ali, mas eu não tenho, eu não consigo falar, mas eu posso desenvolver uma habilidade de. Gente, tudo é treinável nessa vida, né, Sabrina? Tudo é treinável, tudo é um hábito. Então, como você olha para a coisa faz toda a diferença. Como você olha para a sua capacidade de se adaptar faz toda a diferença. E outra frase que agora você falou também, as coisas vão vindo, né? Consistência é mais importante que intensidade. Ou seja, não adianta uau, começar naquele impulso, no segundo dia para. É melhor começar mais lento, mais devagar, menorzinho, mas consistência, disciplina, determinação, do que começar numa super intensidade e morrer nos primeiros 100 metros. No primeiro Então, semestre. consistência é mais importante que intensidade. É uma boa frase. Certeza. Ah, lembrei de outra que eu falei hoje lá no grupo no comando, o André é de lá, que eu falei que é uma frase do Napoleão Hill, né? Que fala que paciência, persistência e suor são excelentes ferramentas para o sucesso. Olha aí, tá vendo, gente? Vocês já têm duas frases, ó. Napoleão Hill também é maravilhoso, né? Maravilha. Sabrina, querida, eu queria dizer gratidão, que faltam 4 minutos, eu tenho medo disso aqui cair, eu não consegui te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua atenção, por você estar dividindo aqui com a minha audiência, todo esse conhecimento, todas essas sugestões maravilhosas. Então, se vocês quiserem, sigam a Sabrina. Sabrina Pascoal, é arroba Sabrina Pascoal? _ Pascoal, com CH, Pascoal. É isso aí. Querida, gratidão mesmo de você estar aqui com a gente hoje e gratidão para todo mundo que está aqui com a gente até agora. Obrigada, Eli. Eu queria agradecer porque, assim, é sempre um convite que me deixa muito alegre. Você sabe disso, que eu adoro conversar sobre esse assunto, adoro conversar com você. E obrigada por confiar que eu posso ajudar a sua audiência de alguma maneira. Então, eu aqui sou muito grata pela oportunidade. Sempre pode, sempre pode. Obrigada, querida. Beijo grande para vocês. Beijo. E até amanhã às 8 horas da noite estaremos aqui de novo para mais um aquecimento da aula do dia 4. Beijo grande, querida. Tchau.